Sejam bem-vindos ao YPO Cast Líderes Extraordinários. Eu nasci em Carajás, né? Apesar de me sentir capixaba, né? Tô desde sempre morando lá, eu fiquei até os 10 anos em Carajás. E isso traz uma visão de Brasil muito diferente, porque você está no meio da floresta amazônica, no estado do Pará, né? Você vê o impacto que uma atividade econômica traz, claro. Você tem que ter preocupações, né, socioeconômicas, ambientais, mas quando você olha o impacto positivo que gera nas pessoas, gerando oportunidade e renda, e você percebe essa disparidade de desenvolvimento econômico entre o norte do país, entre o nordeste também, com o que você enxerga no sudeste, você percebe que o Brasil ele tem nessa dicotomia, né? Um país de grandes oportunidades, mas ao mesmo tempo a gente tem que olhar para grandes questões que a gente tem que endereçar de desenvolvimento social e econômico. E crescer vendo isso, testemunhando para isso, em algum grau é um pouco do que influenciou essa minha busca, né, de desenvolver mercado regional. E conta um pouquinho como é que foi essa experiência, alguma história, alguma coisa que onde você percebeu esse tipo de dicotomia, né, como você descreve na sua infância ou crescendo nessa região. Isso é muito legal, assim, não positivo nesse ponto, mas é de forma super objetiva, né? Primeiro, uma coisa legal, né? Você via literalmente, né, bandos de araras passando todo dia, né? Então, o barulho que você tinha às vezes incomodando não era uma buzina, era, né, no núcleo de Carajás, que é uma coisa meio utópica, né? Que é basicamente para todo mundo que trabalha lá na companhia da Vale. Então, você tem um pouco dessa distopia de estar num lugar que você diretamente não vê o problema. Mas quando você vai para a cidade principal, que foi desenvolvida a partir dessa atividade econômica, que é Paraopebas, por exemplo, é quando você enxerga de forma super nítida os problemas que acontecem por ter desenvolvimento econômico sem, por exemplo, educação e sem infraestrutura. Né? Então, coisa mais comum, hoje a cidade de lá já está muito mais desenvolvida, primeiro, você via dejetos e via problema de saneamento na veia. Né? Então, mesmo em locais mais nobres dessa cidade, você via problemas de saneamento muito grandes, né? Quando você via, por exemplo, o problema relacionado à capacidade cognitiva do capital humano, mesmo sendo uma criança naquela época, era perceptível que você, em algum grau, dentro do núcleo, vamos dizer assim, você tinha um pouco da utopia, né? Muita gente educada, preparada, né? E com um nível de relação social razoavelmente equalizado, e você ia para uma cidade que ela foi sendo desenvolvida a partir dessa atividade econômica que pessoas da sua idade, outras crianças, talvez não tinham a mesma capacidade cognitiva que você. Né? E esse tipo de coisa impacta. Você conversava com pessoas adultas e já mais velhas e via que, às vezes, a capacidade cognitiva era similar à que você tinha. Esse choque de realidade, né, quando você vai para esses quinhões do Brasil, ele é muito forte, né? Que ele percebe que ele, na verdade, demonstra para a gente de que realmente você tem uma questão relacionada a tanto o desenvolvimento da nossa infraestrutura, e aí eu vou destacar sempre mais a parte relacionada ao saneamento básico, quanto principalmente o aspecto educacional. Então, a gente tem um grande capital humano, uma população muito grande, mas que não tem capacidade de entender, de fato, as suas próprias questões. E aí, isso desemboca em coisas até concretas que hoje em dia a gente debate bastante. Por exemplo, quando a gente fala dos aspectos ambientais, que eu acho que o Brasil tinha que ser muito mais exemplo para o mundo, porque a gente faz muita coisa boa, quando você tem alguns problemas que são problemas do tipo extrair de forma ilegal, por exemplo, né, madeira, né, então desmatar a floresta. Você vai conversar com quem está fazendo isso, você pegar, por exemplo, aquele conceito da pirâmide de Maslow, que você tem os graus de que faz um indivíduo, né, se movimentar, a base das pessoas lá não está atendida. Você não tem como chegar para uma pessoa lá e falar, é errado você fazer isso. Ou tem um problema de aquecimento global acontecendo. Aquela pessoa não vai conseguir interpretar isso. Ela vai falar, putz, legal, mas eu preciso sobreviver entre hoje e amanhã. Então,
crescer e testemunhar isso, e testemunhar também um pouco, mesmo lá, um pouco desses dois mundos, por causa dessa questão, me fez ter uma clareza muito grande que eu carreguei ao longo da minha vida de a gente tem que, obviamente, buscar realizar as coisas, buscar ganhar dinheiro, ter sucesso, construir as coisas, construir até um legado, mas você tem que fazer isso com um ambiente à sua volta também prosperando, né? Então, isso é uma coisa que, para mim, eu acho que esse momento da minha vida na infância me marcou muito. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.